sobre as amenorreias. Primeiro, a gente colocou um roteiro para facilitar o entendimento, né? A gente separou a definição, falar um pouquinho sobre a fisiologia normal, que precisa saber para entender um pouco sobre as amenorreias, as suas causas e etiologias principais, como o seu diagnóstico é feito, o seu tratamento e umas questões para a gente fixar o assunto. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o que é a amenorreia, né? A amenorreia ela vai ser um sintoma caracterizado pela ausência de menstruação. E aí, quando em mulheres sem uso de medicamento hormonal e na ausência de gestação e lactação, ela vai ser indicativa de uma disfunção. Assim, ela vai ser classificada tanto com ou uma amenorreia primária ou uma amenorreia secundária, que descreve, respectivamente, a ausência de menstruação sem a ocorrência da menarca ou após a menarca. A prevalência hoje, no Brasil, varia de 3 a 4% em mulheres, né, na população em idade reprodutiva. Então, é considerado, né, um sintoma comum, uma queixa comum. Então, a falha da menarca, isto é, né, a ausência da primeira menstruação espontânea, caracteriza-se a amenorreia primária. E ela vai ser investigada principalmente quando a ausência da menarca aos 13 anos ela é associada à falha no desenvolvimento sexual, ou seja, quando também tem a ausência das características sexuais secundárias, ou quando a ausência de menstruação aos 15 anos, mesmo quando desenvolvimento sexual não. Essas duas são as principais causas, mas mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre outras que são bastante comuns nas amenorreias primárias. E na secundária, ela vai ser caracterizada pela ausência da menstruação por no mínimo 3 ciclos consecutivos em mulheres com ciclos menstruais regulares prévios durante a menarquia ou quando ocorrem menos de 9 menstruações em um ano. E é importante a gente diferenciar do atraso menstrual, que vai ser a ausência da menstruação, só que por um período inferior a 3 ciclos. Então, como dito, aquelas queixas da amenorreia primária são as principais, mas eu devo suspeitar em algumas situações que são particularizadas, como, por exemplo, a presença da alteração dos órgãos genitais ou de estigmas genéticos sugestivos, por exemplo, a síndrome de Turner, que eu devo iniciar a investigação independente da idade, ou se a menarca não ocorreu 5 anos após o desenvolvimento das mamas, se isso se deu antes dos 10 anos de idade. Então, essas são as principais causas, né, que a gente deve suspeitar da amenorreia primária. E para falar sobre as amenorreias, é imprescindível que a gente faça uma revisão sobre a fisiologia do ciclo menstrual normal, para a gente compreender melhor sobre esse tema. Porque a gente sabe que a menstruação ela vai ser uma eliminação cíclica do endométrio e a conclusão de uma cadeia de eventos que se inicia principalmente no sistema nervoso central. Então, inicialmente, a gente vai ter o estímulo principal para o complexo funcionamento hormonal feminino, ele vai ter origem no hipotálamo, e ele vai ser influenciado, né, pelos meios endógenos, exógenos, por intermédio da secreção pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofina, que é o GnRH. E o GnRH, ele é um neurohormônio que ele vai estimular, através da circulação porto-hipofisária, a secreção das gonadotrofinas pela hipófise anterior. Ou seja, vai estimular a liberação do hormônio foliculoestimulante, que é o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. E essas gonadotrofinas hipofisárias vão atuar nos folículos ovarianos, estimulando a produção do estrógeno e da progesterona, e desencadeando assim a ovulação, que vai ser provocada pela elevação súbita dos níveis de estrogênio e LH. Os produtos ovarianos, que são o estrogênio e a progesterona, eles vão agir no endométrio, acarretando modificações do tipo tanto proliferativa quanto secretoras. E o objetivo final de todo esse processo é a preparação do leito para a implantação do ovo, caso ocorra a concepção. E então, na ausência da fecundação e da gravidez, a secreção do estrogênio e da progesterona pelo corpo lúteo cai, e assim vai haver a desintegração do endométrio e de seu estroma de sustentação, suscitando o sangramento menstrual. E assim a gente sabe que o controle dessa sequência de eventos ele vai ocorrer por mecanismos de retroalimentação, tanto positivos quanto negativos. Isso explica muitas das causas que a gente vai ver um pouquinho mais na frente,
porque tanto estímulos exógenos quanto endógenos, quanto alterações psíquicas, eles podem alterar o sincronismo desse eixo. E aí pode interferir na regularidade do ciclo menstrual e causar ou uma oligomenorreia ou uma amenorreia. E nessa parte, é importante a gente pontuar também que outros órgãos sistêmicos também podem interferir no sincronismo desse eixo, como as adrenais, o fígado, a tireoide e até o metabolismo periférico. Sejam presentes as seguintes características: o eixo hipotálamo, hipófise e ovário em bom funcionamento, o endométrio responsivo aos estímulos hormonais e o trato de saída, ou seja, o útero e a vagina, pérvios, para que a exteriorização do sangramento ocorra. Então, para falar um pouquinho das causas, a gente utilizou essa tabela, que ela é bem famosa na literatura, porque ela acaba resumindo as principais causas das amenorreias, tanto primárias quanto secundárias. Então, as principais causas anatômicas congênitas, elas podem ser a agenesia mulleriana, que ela vai ser caracterizada por uma atresia vaginal com anomalias uterinas e tubárias. A mulher pode ter a ausência ou a hipoplasia, né, desse órgão. A insensibilidade androgênica, porque ela vai ser a incapacidade total ou parcial da célula de responder aos andrógenos. Por exemplo, os andrógenos eles vão ser percussores dos estrógenos. Por isso que a insensibilidade androgênica acaba sendo uma causa anatômica congênita. O ímen perfurado, que é uma alteração obstrutiva, né? Acho que muita gente já ouviu falar. O sangue ele vai acumular e não tem saída para o canal vaginal. O septo vaginal, que ele é uma malformação congênita também, ela é uma malformação rara, na qual vai existir uma parede de tecido que vai dividir a vagina e o útero em dois espaços. E o sangue também se acumula, assim como no ímen perfurado. Então, essas duas causas, o ímen perfurado e o septo vaginal, elas são dois casos em que a região externa ela é completamente normal. E por isso, grande parte dos casos só é suspeitada quando ocorre realmente a amenorreia, né? A gente vai começar a investigação, a Rafa vai falar um pouco de frente, quando suspeitar, né, desses casos, apenas quando a paciente, né, começar na puberdade e desconfiar porque não está tendo sangramento menstrual ainda. Já nas causas anatômicas adquiridas, a gente vai ter principalmente a síndrome de Asherman, que ela é também denominada de sinéquias uterinas ou adesões intrauterinas, que ela é a condição que vai haver a presença de adesões ou de fibrose no interior da cavidade uterina devido a cicatrizes. Vai começar a haver um problema, né, no endométrio. E aí as causas principais da síndrome de Asherman que levam a essa síndrome pode ser uma curetagem uterina constante, ou, por exemplo, uma remoção da placenta aderida de forma errônea à parede do útero, podem começar a ocasionar essa fibrose no interior da cavidade uterina. Outra causa anatômica adquirida muito comum é a estenose cervical, que é nada mais do que o estreitamento do ósseo cervical interno. E aí causas como a cirurgia cervical, por exemplo, uma conização, uma cauterização, ou até mesmo câncer cervical ou uterino, pode ocasionar a estenose cervical. Já nas causas hipotalâmicas, a gente vai ter as causas funcionais, por exemplo, uma deficiência na secreção do GNRH, que a gente sabe que vai ser o hormônio que vai começar os eventos cíclicos, né, do ciclo menstrual, ou, por exemplo, uma desvia alimentar, porque a gente, por exemplo, a amenorreia ela vai ser um indicador muito comum de disfunções fisiológicas na anorexia nervosa. Então, sempre vai ter uma ligação, a gente tem que pensar em desordens alimentares que estão ligadas à amenorreia, por exemplo. A síndrome de Kalman, né, que é uma deficiência gonadotrófica, ela é uma deficiência genética que causa hipogonadismo e hipogonadotrofismo pela deficiência na liberação do GNRH. Então, é uma síndrome também que pode ocasionar, né, as amenorreias. E infecções, estresse, traumas e tumores também podem estar relacionados ao hipotálamo e a consequências que podem levar à amenorreia. Já nas causas hipofisárias, a gente pensa principalmente na hiperprolactinemia, que é o aumento do nível da prolactina circulante, que pode causar um hipogonadismo.
um tumor na hipófise, que pode interferir, por exemplo, na secreção de FSH e LH, interferindo também no ciclo. Uma doença autoimune da mesma forma. A síndrome de Sheehan, que ela é caracterizada pela diminuição da secreção dos hormônios produzidos pela hipófise, ela é uma síndrome comum pós-parto. E a síndrome de Cushing, por exemplo, onde eu vou ter um hipercortisolismo e um hiperandrogenismo, e isso vai causar uma alteração no feedback hipófise gonadal, que também pode ocorrer uma amenorreia. Nas alterações ovarianas, eu tenho principalmente a insuficiência ovariana, né? Porque é uma perda da função normal dos ovários, e aí eles não vão conseguir produzir o estrogênio, a progesterona. Ou, por exemplo, causas genéticas, cirurgias, doenças autoimunes também, infecções, também podem alterar essa função ovariana. E outras causas endócrinas são principalmente a síndrome do ovário policístico, que vai também alterar essa questão do feedback, e a puberdade tardia são outras causas mais comuns. E alguns autores, eles classificam a amenorreia de acordo com o compartimento para ter uma visão mais didática. Então, a gente pode ter o compartimento 1, se for fazer uma divisão, que vão ser desordens do trato de saída do fluxo menstrual, útero-vaginais. O compartimento 2 vão ser as desordens gonádicas, por exemplo, as ovarianas. O compartimento 3, as desordens hipofisárias. E o compartimento 4, as desordens hipotalâmicas. Como eu tinha dito, essa é uma divisão mais didática, porque há causas, por exemplo, que a amenorreia pode ser classificada em mais de um compartimento, devido à complexidade e à interposição dos mecanismos fisiopatológicos. Mas hoje ela é classificada mais didaticamente mesmo, para a gente entender um pouquinho de cada um. E agora a Rafa vai dar continuidade com o nosso roteiro. Vou só desligar o microfone. Boa noite, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Sim. Carol vai voltar a apresentar, porque a gente vai continuar na mesma tela de apresentação. Carol? Peraí, que deu erro aqui. Pra mim, eu tinha desligado e estava a tela, mas... Pronto, continuando. Seguindo para a investigação das amenorreias, a gente tem que prezar por uma boa avaliação clínica, porque muitas vezes ela pode ser o principal indicativo da causa da amenorreia daquela paciente. Então, como a gente já vai fazer uma anamnese bem acurada, que é comum da consulta ginecológica, a gente tem que atentar para algumas questões que a gente pode perguntar, como sobre a presença ou a ausência de caracteres sexuais secundários. Aí você pode se questionar, sim, mas isso não vai ser o item da avaliação do exame físico? Certo, é sim. Só que o Manual de Conduta de Afebrasgo indica que você também pergunte à paciente se ela se avalia em comparação às demais amigas da mesma idade com algum tipo de diferença na apresentação dos caracteres sexuais dela. E também cabe dizer aqui que caracteres sexuais secundários são aqueles que caracterizam a mulher sexualmente para a sociedade, no caso, mamas, o quadril mais largo, a pirificação pubiana. Além disso, a gente pode inquirir sobre o crescimento estatural dela, se ela acredita que está adequado para a idade dela, sobre a presença de dor pélvica cíclica, em característica de cólica, fogachos, secura vaginal, secreção das mamas, manipulação uterina vaginal ou aborto recente, exercícios e dietas extenuantes que podem tendenciar para que a gente já procure durante o exame físico determinadas características de etiologias específicas de amenorreia. Já no exame físico, a gente tem que atentar principalmente para medidas antropométricas, como altura, peso e IMC,
A altura, principalmente por conta de fatores genéticos, estigmas genéticos indicativos de algumas síndromes, o peso e o IMC, porque eles costumam estar alterados em síndromes como a de ovários policísticos, atentar para os estágios de desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, que seriam os estágios de Turner, que a gente apresenta a tabelinha na próxima tela, estigmas genéticos, envergadura e surdismo, que é muito presente no hiperandrogenismo, e o exame genital. A gente vai olhar a presença de ímen, vagina e colo. Como? Se essa paciente já tiver iniciado vida sexual, a gente passa o espéculo. Caso não, o Manual de Conduta de Afebrásico aconselha que você utilize uma haste como se fosse um cotonete, para que você veja se ela não tem uma vagina muito curta e se ela não tem ausência das características da vagina. Pode passar. Perdão. Bom, e nesse slide a gente vê os estágios de desenvolvimento puberal de Turner, que a gente vê mama e a pilificação pubiana, e a gente vê que também tem uma acentuada diferenciação do quadril, do estágio 1 para o estágio 5. Tem um resumo do que seriam as características de estigmas corporais, por exemplo, da síndrome de Turner, e também tem essa característica muito presente na síndrome do ovários policísticos, que seria o surdismo. Pode passar, cara. E passando para a nossa propedêutica de exames. Laboratorialmente, o que é que a gente pode pedir? Inicialmente, se a mulher já desempenhou atividade sexual, a gente sempre tem que pedir o beta-HCG para excluir gravidez. É o exame de base. Porque a principal causa para amenorreia em mulheres durante o período reprodutivo seria a gravidez. Foi excluída essa hipótese. A mulher não está grávida. Então, o que é que a gente vai pedir? Dosagem de FSH e prolactina, que seriam responsivos aos ovários e desencadeariam, o FSH desencadearia o início do ciclo ovariano. Se tiver suspeita de disfunção tireoidiana, você pode incluir TSH, T4 livre, e se você tiver sinais de hiperandrogenismo, pode-se solicitar o sulfato de dehidroepiandrosterona e a testosterona. Entre os exames de imagem, o que é que a gente costuma pedir? A ultrassonografia pélvica ou transvaginal, a ultrassonografia pélvica transvaginal ou por via abdominal, em mulheres que ainda não iniciaram a atividade sexual, a tomografia de célula túrcica para poder avaliar a presença de hipófise, a ressonância magnética para avaliação pélvica e de célula túrcica. E continuando, a gente tem os testes que podem ser pedidos. O teste de progesterona. Pode passar. O teste de progesterona é um dos testes mais utilizados na prática clínica. O que é que ele vai mostrar? Além dele verificar a patência do trato genital da mulher, ele vai mostrar que essa mulher tem um útero e tem uma vagina pérvios. Ele também vai mostrar que a mulher tem presença de estrogênio suficiente circulante na corrente sanguínea dela. Por quê? O papel da progesterona, depois que ela é produzida pelo corpo lúteo, é decidualizar, quando ela cai, o endométrio. Mas para que esse endométrio venha a descamar, ele tem que ter proliferado pelo estrogênio. Então, se você dá progesterona para essa mulher, e essa mulher, depois de simular o ciclo normal, tem a menstruação, é porque ela tem produção de estrogênio. E como é que a gente faz esse teste? A gente administra um progestágeno, normalmente o acetato de medroxprogesterona, 10 miligramas por dia, de 5 a 10 dias. E como eu tinha dito, se ele for positivo, no fim do ciclo, a paciente vai ter o sangramento menstrual. Se ele não for positivo, o que é que vai acontecer? A mulher vai passar para uma próxima fase, que seria o teste de progesterona e estrogênio. Para fazer o teste de progesterona e estrogênio, você vai administrar um estrogênio conjugado, ou estradiol, por 21 dias, com a adição do acetato medroxprogesterona, 10 miligramas dia, nos últimos 5 dias. Você vai simular
o ciclo completo da mulher. Se ele for negativo, ele vai definir que a amenorreia tem como causa um problema uterino. Por quê? Porque se aquele útero, se você deu estrogênio e progesterona, você simulou o ciclo completo da mulher, e aquele útero não teve nem capacidade de proliferar o endométrio, nem de decidualizar, é algum problema nele. Se ele for positivo, você pressupõe que a cavidade endometrial está normal e a gente prossegue com a investigação. Porque se o problema não é no útero, você pode suspeitar de um problema ou no ovário ou nos compartimentos superiores. Continuando, não? Pode passar. Bom, e um outro teste que pode ser solicitado seria o cariótipo. E ele é indicado quando a mulher não tem presença de caracteres sexuais secundários, no caso, não tem desenvolvimento mamário, ou quando você verifica que essa mulher não tem desenvolvimento de útero nem de vagina. Além disso, ele também pode ser solicitado quando você tem alterações de FSH acompanhado dessas outras alterações de desenvolvimento de caracteres secundários. Quando o nível de FSH dessa mulher está elevado, ele pode indicar insuficiência ovariana. Por quê? Porque a hipófise está produzindo FSH, mas o ovário não está respondendo. Se o nível estiver normal e com o útero ausente, a gente pode suspeitar de quê? Malformação mulleriana ou síndrome de insensibilidade androgênica. Aí, nesse caso, o nível de testosterona é normal para o sexo masculino. Se o nível de FSH estiver baixo ou estiver normal e com o útero presente, a gente tem que considerar todas as causas de amenorreia com eugonadismo e as causas de hipogonadismo hipogonadotrófico. Aí, todos esses exames vão ser pedidos para todas as pacientes? Não, porque não seria responsável do médico passar todos esses exames para todas as pacientes. Por isso que a conduta deve ser direcionada de acordo com o tipo de amenorreia. Se a paciente tem uma amenorreia primária, você vai fazer uma conduta. Se a paciente tem uma amenorreia secundária, você vai fazer outro tipo de investigação. O Manual de Conduta de Afebrasgo esquematiza em fluxogramas a conduta diagnóstica para paciente de amenorreia primária e para paciente de amenorreia secundária. Na paciente de amenorreia primária com fenótipo feminino, o que é que vai acontecer? Você vai fazer a investigação inicial utilizando o exame físico, uma ultrassonografia pélvica, se você perceber que ela tem uma vagina em fundo curto, e os níveis de FSH. Se ela tem o útero presente e tem o FSH baixo, a gente pode considerar as causas de amenorreia com hipogonadismo e hipogonadotrófico. Ela tem o útero presente e o FSH normal, considera as causas de amenorreia normogonadotrófica e considerar a obstrução do trato genital. Ela tem um FSH alto e o útero presente, insuficiência ovariana ou digenesia gonadal. Agora, quando eu faço a ultrassonografia pélvica e eu vejo que essa paciente não tem útero, aí eu tenho que fazer o cariótipo para poder diferenciar de uma malformação mulleriana ou de insensibilidade androgênica. Por quê? Quando eu tiver FSH normal, útero negativo e um cariótipo 46XX, é uma paciente feminina com malformação mulleriana. Mas se eu tiver útero ausente, FSH normal e um cariótipo 46XY, é uma paciente que geneticamente é masculina, mas tem sensibilidade androgênica. E seguindo para a esquematização diagnóstica da amenorreia secundária, o que é que o Manual de Conduta de Afebrasgo vai dizer para a gente? Depois de a gente fazer avaliação física, avaliar a história da mulher, a gente pode fazer dosagens de FSH e prolactina. Essa paciente tendo FSH normal ou diminuído com prolactina aumentada, a gente pode suspeitar de hiperprolactinemia, que seria causada por adenomas secundária a drogas, hipotireoidismo idiopática ou insuficiência renal. Quando eu tenho um FSH normal e a prolactina normal, a gente suspeita de anovulação crônica, seria por síndrome de ovário policístico, doenças crônicas, obesidade, neoplasia adrenal congênita. Se eu tiver um FSH aumentado com prolactina normal, eu posso suspeitar de insuficiência ovariana, prematura ou pós-menopausa, dependendo da idade da mulher.
Se eu tiver um FSH diminuído com prolactina normal, a gente vai suspeitar de quê? Disfunção hipotálamo hipofisária. Pode ser uma síndrome de Sheeran, um tumor ou alguma outra causa, como a Carol citou. Só que, se eu tiver um defeito estrutural, um defeito voltado ao compartimento 1, que seria vagina e útero, posso suspeitar de síndrome de asma, destruição do endométrio. E passando para o tratamento. Eita. A gente tem que pensar o quê? Que esse tratamento vai ser vinculado à etiologia da causa da amenorreia da paciente e também às expectativas dela, principalmente se ela tem desejo reprodutivo. Aí, no caso da hiperprolactinemia, o que é mais comum na prática clínica? A bromocriptina e a cabergolina. E eles são agonistas de receptor D2, vão se ligar naqueles receptores para dopamina. Aí, como é que vai ser a administração? A gente vai administrar, no caso da bromocriptina, 1,25 miligramas nos primeiros 7 dias e nos dias seguintes a dose vai sendo aumentada gradualmente e dividida em 2 a 3 tomadas diárias, até que essa mulher recupere o funcionamento do ciclo menstrual normal dela. No caso da cabergolina, a gente vai poder administrar 0,5 miligramas uma vez por semana, com aumento gradativo, de acordo com o controle dos sintomas e dos níveis de prolactina dela. E a gente vai reavaliar essa paciente a cada 4 ou 8 semanas. No caso da anovulação hiperandrogênica, a gente vai ter que, se ela tiver uma deficiência enzimática da suprarrenal, caracterizada por hiperplasia adrenal congênita e manifestação tardia, a gente vai administrar corticoide para ela, sendo prednisona na dose de 2,5 miligramas a 7,5 miligramas durante ao dia, ou dexametasona na dose de 0,5 miligramas a 1 miligrama dia. Já se ela tiver hiperandrogenismo iatrogênico, a gente tem que orientar a interrupção do fármaco que está causando aquele hiperandrogenismo. Pode passar. Se ela tiver anovulação hiperandrogênica, que é mais comum seria a síndrome do ovário policístico, os progestágenos e o anticoncepcional oral combinado são os medicamentos mais comuns de utilização. Se essa paciente tiver resistência à insulina, a gente pode recomendar o quê? Modificações dos hábitos de vida dela, incluindo mudanças alimentares, inclusão de exercício, e a gente também pode dar substâncias sensibilizadoras, como metformina, pioglitazona ou milnizitol. Pode passar. E no caso do desejo reprodutivo dessa paciente, para restaurar a fertilidade dela, o que a gente pode fazer? Se a mulher tem insuficiência ovariana prematura, ela vai ter a possibilidade de gravidez através da doação de um óvulo, porque é como se ela tivesse menopausado, né? Ela não vai ter mais aquele pool de fertilidade como ela teria antes. Já nas amenorreias centrais, hipotalâmicas ou hipofisárias, e nas causadas por doenças que levem à anovulação crônica, a gente pode fazer a indução da ovulação utilizando o citrato clomifeno, na dose de 50 a 150 miligramas dias, iniciando a partir do segundo ou quinto dia ao quinto dia do ciclo menstrual, e você vai dar essa dosagem por 5 dias. Também pode usar ietrosol ou gonadotrofinas, que você vai usar em dose variável, dependendo dos fatores, considerando, é claro, a idade da mulher e o crescimento folicular dela. Pode passar? E no caso do tratamento cirúrgico, ele vai ser indicado para neoplasias ovarianas e de suprarrenal, também na síndrome de Cushing e na presença de tumores e sinequias uterinas. Também vai ser indicado no caso de malformações mullerianas, dependendo da malformação encontrada.
Na síndrome de Rokitansky, com a genesia uterina de vagina, o tratamento pode ser cirúrgico, com a realização de neovaginoplastia, ou pode ser utilizado também dilatadores vaginais. O manual da Febrasco fala até que atualmente eles recomendam mais a utilização de dilatadores vaginais. E no caso de insuficiência ovariana prematura ou de genesia gonadal com cariótipo contendo cromossomo Y, a gente recomenda a gonadectomia. Assim como também no caso de insensibilidade androgênica, por conta do risco de tumor de gônada, porque aquela gônada vai estar lá inoperante num local que não é para ela estar numa temperatura que não é correta para ela, o que pode predispor ao tumor. E partindo para as questões, vou colocar a primeira. A paciente de 18 anos vem se consultar por amenorreia primária. Sobre esse caso, a gente tem que assinalar a alternativa incorreta. Se for um caso de hipogonadismo, a dosagem de FSH pode indicar se o problema é em nível central ou em nível ovariano. Vamos pensar. Hipogonadismo, ele pergunta se o FSH pode indicar se o problema é em nível central ou ovariano. Se o FSH estiver alto, a gente vai suspeitar que é um problema ovariano, porque esses ovários não estariam respondendo a esse estímulo de FSH. E se o problema for central, esse FSH vai estar diminuído. Então, essa alternativa é ok. A letra B. Pacientes com hipogonadismo hipergonadotrófico devem ser avaliadas com cariótipo, pois a etiologia pode ser de genesia gonadal. Pensando no hipogonadismo hipergonadotrófico, você vai ter um excesso de gonadotrofinas. Quem são as gonadotrofinas que a gente produz? O LH e o FSH. Se elas estão sendo produzidas em excesso e ainda assim o órgão-alvo, que seria o ovário, não está respondendo, pode ser que tenha um problema no ovário, de fato. E o que caracterizaria a produção hormonal do fenótipo feminino seria o ovário. Então, a solicitação do cariótipo pode ser cabível nessa situação. Então, essa alternativa também é verdadeira. Na letra C, se a paciente apresentar desenvolvimento de mamas e a ausência de útero e vagina, o cariótipo pode diferenciar a genesia mulleriana de insensibilidade androgênica. A genesia mulleriana, ela seria causada por uma falha no desenvolvimento embrionário dos ductos de Muller. Já a insensibilidade androgênica seria por ausência de receptores. Então, o cariótipo seria útil, de fato, nessa situação. Na letra D, pacientes com deficiência de GNRH apresentam amenorreia primária com hipogonadismo hipergonadotrófico. Vamos pensar, o GNRH é liberado lá pelo hipotálamo. Aí ele vai agir na hipófise e vão ser liberadas as gonadotrofinas, que seriam o LH e o FSH. Se a paciente tem hipogonadismo hipergonadotrófico, não faz sentido, porque não coincidiria com a questão da deficiência de GNRH. Se você tem pouco GNRH, não seria normal que estivesse sendo produzido muito LH e muito FSH. Portanto, essa alternativa é que é a errada, a letra D. A letra E fala de ímen hiperfurado, que pode ser causa de amenorreia primária se a paciente não tem hipogonadismo, e realmente, de fato. A próxima questão. Mulher de 21 anos, nuligesta, apresenta amenorreia secundária há 6 meses. Beta-HCG negativo, como fala na conduta, a gente tem que pedir logo ele, né? E o teste de progesterona foi positivo. O que é que ele indica? Níveis plasmáticos adequados de estradiol, presença de hipogonadismo hipogonadotrófico, incapacidade dos ovários em sintetizar estrógenos, alteração uterina ou endometrial como agente etiológico, necessidade de realização do teste de estrogênio associado à progesterona para elucidação diagnóstica. O que foi que a gente viu quando falei de teste de progesterona? O teste de progesterona, ele funciona porque você dá o progestágeno para a paciente e caso ela tenha produção de estrógeno normal, esse endométrio dela vai proliferar e quando diminuir os níveis de progesterona, ele vai decidualizar
e a gente vai verificar que essa paciente tem tanto os níveis plasmáticos adequados de estradiol, tanto um trato de saída pérvio, útero e ovário. Então, a alternativa que melhor se encaixa nessa descrição seria a letra A. Bom, e é só isso. As nossas referências estão no final. A gente usou principalmente esse manual de condutas da Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia, que ele é bem atualizado, 2018.